Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico, seu blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso, educação, aluna, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, você que nos acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso, tá bom? Obrigado mesmo de coração, mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, mano, papai te amo um montão, mandar aí um alô, um abraço aí pro meu irmão Vitão, tá lá ajudando a família, meu irmão Nilson também, minhas irmãs Cristina e Paulinha, tá no revezamento ali no hospital. Eu fiquei lá alguns dias, voltei para Americana e a gente vai revezando assim para cuidar da saúde do nosso pai. Meu irmão Vitão e o Nilson estão cuidando do quintal lá em casa. Feliz aí de ver a família reunida. Gostaria de pontuar isso aqui, é muito importante. Hoje, dia 23. Dia 23 hoje? Deixa eu ver. Dia 23 não. Hoje é dia 27. 27 de janeiro de 2023. No meu relógio são exatamente 19 horas e 45 minutos em ponto. Eu falo ao vivo e definitivo da cidade Americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, hoje eu estou no meu canal aqui, no meu blog, fiz uma publicação, um artigo. E esse artigo que nós publicamos, que eu publiquei, vou fazer um vídeo discorrendo sobre esse artigo, né? A Suzana Rocha, obrigado aí, Suzana, pela confiança. Sempre que você for fazer alguma pergunta, né, a gente sempre pontua, né? As pessoas às vezes pedem para a gente fazer algum vídeo que já está feito. Vários assuntos sobre educação e artigos sobre diretrizes do curso de pedagogia, já fizemos bastante coisas, né? Então, às vezes a pessoa tem que dar uma olhadinha no nosso canal e dar uma olhada na playlist ali ou nos vídeos, tá bom? E participe do nosso grupo no Telegram, tá certo? É importante que as pessoas entendam, leiam os artigos e comecem a compreender os artigos. E nós tentamos explicar aqui, mas é preciso que a pessoa adquira conhecimento, uma certa bagagem cultural para entender as coisas, interpretar os textos. Existem vários tipos de texto, nós temos que nos tornarmos independentes, tá certo? É isso aí, mas às vezes tem umas escritas aí que não é fácil, umas leis bagunçadas que realmente é complicado, e as leis educacionais, infelizmente, tem certas resoluções e diretrizes e leis que são interessantes, mas tem muitas aí que estão só bagunçando o meio de campo. Não é fácil não. O Brasil não é para amadores. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, a Suzana Rocha, ela faz o seguinte comentário: gostaria que você me falasse mais sobre o artigo 10 e 11. Bom dia, boa noite, por favor, obrigado, atenção, isso aí. Eu que agradeço aí, Suzana Rocha. Mandar um abraço pro Vanderlei Vieira, brigadão, meu. Thalia Moraes, obrigado aí. Edson Vila, Letícia Gomes, nome e sobrenome sempre aqui atuando. Deputado Astolfo Araújo, Escola Estadual Deputado Astolfo Araújo, a Belinha Pincher, a Pedro Victor, Joy Zanetti, Marco César Costa, Adriano Bezerra, né, o pessoal aí que conhece as línguas aí, né, clássicas, isso aí é muito bom, muito importante, a gente precisa recuperar os clássicos aí, tanto os clássicos da literatura mundial. Mas dito isso aí, vamos ao nosso comentário em cima da resolução que está aqui na tela, que vocês estão vendo comigo, ó. Eu estou filmando o meu próprio celular. Então tem a resolução de 15 de maio de 2006, a resolução número 1, que institui as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia, certo? E vou fazer um comentário aqui sobre os artigos 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá certo? Ela pediu só para o 10 e o 11, mas vamos falar sobre esses artigos que é importante. Eu vou ler e vou comentar em seguida. Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno, Resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1, de 15 de maio de 2006, institui diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia e licenciatura. Então, em 15 de maio, o curso de pedagogia sofreu uma alteração na sua base curricular.
Então essas diretrizes, ela cuida especificamente do curso de Pedagogia e Licenciatura, tá certo? Os outros cursos têm outras diretrizes, licenciatura em Matemática, o bacharelado em Matemática, você tem aí as outras licenciaturas, beleza? Cada uma tem sua diretriz que é específica. A resolução AR2, que é a resolução de 2015, tanto a de 2019, ela é genérica, tá certo? Ela não é específica. E quando falávamos sobre a nota técnica do Conselho Nacional de Educação, a legislação específica ela é superior à legislação geral na hierarquia das leis e das resoluções, tá certo? Por isso que nós pontuamos aquela questão do Conselho Nacional de Educação que revogou aquilo que eles queriam implantar, foi revogado, tá certo? Ainda bem, né? E dito isso aí, vamos aqui ler o artigo 9º. Então o curso de Pedagogia mudou, ele tinha 2.800 horas e tinha várias habilitações, beleza? Então ele tinha 2.800 horas, passou a quanto? 3.200 horas o curso agora. A partir de 2006. Eu comecei o curso de Pedagogia justamente em 2006, nas mudanças do curso. Já fiz o curso seguindo as novas diretrizes que foi aprovada em 2005 e começou a vigorar em 2006, tá certo? Então, o artigo 9º diz o seguinte: os cursos a serem criados em instituições de ensino superior, com ou sem autonomia universitária, e que visem a licenciatura para a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio. Olha só, é importante essa observação. Eu sempre falo que o magistério no Brasil, o curso normal médio, não acabou. Ainda tem, por causa da LDB, que está pontuando isso. E as diretrizes do curso de Pedagogia estão pontuando, está reafirmando isso da LDB. Por isso que tem cursos aí. Então, se tiver um curso de secretariado escolar, inspetor de alunos, do nível médio, técnico, né? Técnico magistério, vai seguir as bases dessa resolução aqui, tá certo? Por isso que nos concursos caem esses assuntos educacionais. Docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos do ensino médio, na modalidade normal e de educação profissional, na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, deverão ser estruturados com base nesta resolução. Então, tá certo lá no Santa Catarina, que tem um curso de magistério ainda. Lá no Paraná ainda tem. No sul de Minas, no norte de Minas, acho que tem ainda. No interior, desculpem, do Rio de Janeiro ainda tem, tá certo? Então estão certíssimos. Está certo também o Instituto Universal Brasileiro, se não me engano, tem um curso de técnico em secretariado escolar. No Instituto Monitor também. São os dois mais antigos cursos de educação por correspondência que existem no Brasil. Foram os primeiros, os pioneiros ali, né? E eles têm esse curso de técnico em secretariado escolar, tá certo? Vai seguir essas diretrizes aqui também. O artigo 10º das diretrizes do curso de Pedagogia fala o seguinte: as habilitações em cursos de pedagogia atualmente existentes entrarão em regime de extinção a partir do período letivo seguinte à publicação desta resolução. Então, o curso de pedagogia, você tinha aí a orientação educacional, que era uma habilitação, supervisão educacional, supervisor, né? Inspetor, inspeção, tá certo? Diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, orientador educacional, enfim, eram especialidades da pedagogia, tá certo? E tinha a educação especial também, tá certo? Então, e tinha habilitações assim só em educação infantil, só em anos iniciais, só também das matérias pedagógicas, ou seja, não tem os cursos de magistério, nível médio, técnico, escolas técnicas. Então o pedagogo ele pode dar aula das matérias pedagógicas nos cursos técnicos, tá certo? Inclusive na faculdade também, pode dar, né? Qual que é a questão? Você saber aquele assunto
e dar a aula. Então, na verdade, você que faz o curso de pedagogia ou qualquer licenciatura, você está apto, entenda uma coisa. Aquele professor que está dando aquela disciplina para você, você está aprendendo aquela disciplina, você pode dar aula daquela disciplina, por que não? A pós-graduação vai te dar uma qualificação melhor para você poder dar aula, tá certo? Para você ser o professor universitário concursado, aí é outros 500, tem que ter mesmo doutorado, enfim. Mas você pode se aventurar aí, eventualmente, a dar aula também dessas matérias em escolas técnicas, nas ETECs da vida também, que são cursos de tecnologia que existem por aí. Você pode, o pedagogo pode, ou o licenciado pode, até qualquer um pode, tá certo? É importante isso, ressaltar esse ponto. Então, essas habilitações que a pessoa conquistava não existem mais no curso de pedagogia. E como que você pode consegui-las? Então, se você é um licenciado em pedagogia e fizer aí uma especialização em educação especial, você se torna habilitado. Se você faz um curso de gestão escolar, se torna habilitado. Se você faz um curso de orientação, de supervisão, enfim, você se torna habilitado. Por isso que eu sempre recomendo aquele de 1000 horas, que vai englobar tudo ali, ó: supervisão, inspeção, coordenação, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. E além da didática e da metodologia que entra ali, para você poder administrar os professores, que é o coordenador pedagógico, ele vai cuidar, era uma função que sempre foi do vice-diretor, mas o vice-diretor caiu em desuso, pelo menos aqui em São Paulo está caindo em desuso, e a figura que nós vemos aqui, que entra em cena, é o coordenador pedagógico nas escolas estaduais. Em algumas escolas municipais, nós temos a figura do pedagogo, que vai fazer a vez ali do coordenador pedagógico ou junto com o orientador educacional. Aqui em Americana, por exemplo, é bem assim, tá certo? Então você pode conquistar estas habilitações através da pós-graduação. Só que tem um ponto de interrogação aí que eu gostaria de ressaltar. Veja só, se você pode conseguir estas habilitações através de curso de pós-graduação, eu falei para você que você fez aí pedagogia de licenciatura. Na época você fez só para anos iniciais. E você quer dar aula de educação infantil. Você não pode se você não tiver essa habilitação. Se você fizer uma especialização em didática e metodologia da educação infantil, você pode? Você pode, desde que você consiga ter mais de 400 horas ou mais daquela disciplina. Aqui nesse documento é explicado isso. Eu vou ler mais adiante, tá bom? Então é sempre bem bom a gente se manter informado. O artigo 11 diz o seguinte: as instituições de educação superior que mantêm cursos autorizados como normal superior e que pretenderem a transformação em curso de pedagogia, e as instituições que já oferecem curso de pedagogia deverão elaborar novo projeto pedagógico obedecendo ao contido nesta resolução. Ou seja, nós tínhamos o curso de normal superior, né? Como surgem essas novas diretrizes do curso de pedagogia, muita gente, muitas instituições, acertadamente, no meu entendimento, resolveram o quê? Tem um bombom para você ali. Já dei, pode ir. Dando uma informação aqui, a gente não faz edição, é isso mesmo. Então, aquele curso de normal superior passou e mudou no decorrer do próprio curso para a pedagogia. Eu lembro disso porque quando eu estudava na Unopar em Campinas, né, era semipresencial, eu ia 2 vezes por semana na instituição, na faculdade, na universidade, né? Por quê? Porque eu acompanhava a turma de sábado, de manhã eu estava lá com a turma que fazia o normal superior, que foi alterado. Eles estavam na nossa frente, eles iam se formar em normal superior, então eles aumentaram um semestre, então eles iriam se formar junto com a gente. Como eles estavam à frente, eu sempre estudava com eles ali para ficar mais atualizado, vamos dizer assim. Aquilo me ajudou muito, né? E eu fazia os trabalhos na faculdade ali, que tinha um laboratório, então tinha o coordenador, tirava algumas dúvidas ali, tinha os professores, então eu gostava muito de ir naquele espaço. Dito isso aí, então eles mudaram o curso. Então, qualquer instituição é livre para criar cursos, meu amigo, minha amiga. Tá certo? Isso que tem que ficar claro, isso que está dizendo aqui.
O novo projeto pedagógico deverá ser protocolado no órgão competente do respectivo sistema de ensino no prazo máximo de 1 ano, a contar da data da publicação dessa resolução. O novo projeto pedagógico alcançará todos os alunos que iniciarem seu curso a partir do processo seletivo seguinte ao período letivo em que for implantado. As instituições poderão optar por introduzir alterações decorrentes do novo projeto pedagógico para as turmas em andamento. Então, aquelas turmas que já estão em andamento, no próprio andamento já vão mudando, já vão alterando, fica a critério das instituições, respeitando o interesse e direito dos alunos matriculados. Então você vai conversar com os alunos. Lá em 2006 isso aconteceu, tá bom? As instituições poderão optar por manter inalterado seu projeto pedagógico para as turmas em andamento, mantendo-se todas as características correspondentes ao estabelecido. Então, o que eu gostaria de deixar de alerta aqui para você, meu amigo e minha amiga? Muita gente aí não tem essa preocupação, só vai ter essa preocupação quando passa no concurso. Veja só, você fez o ensino superior em pedagogia, ou normal superior. Veja o que você fez. Você fez aí bacharelado, você fez licenciatura, veja as habilitações que você tem. Você fez normal superior, é a mesma coisa. Você fez normal superior, você pode mudar para a pedagogia. É só conquistar uma disciplina, conversar numa instituição, fazer uma segunda licenciatura. Você pode, que você é uma licenciada em normal superior, você faz uma segunda licenciatura em pedagogia, em 6 meses, para você faz sentido mudar. Tá certo? Então para você faz sentido isso aí, dá muito certo isso. Em algumas localidades, por exemplo, em algumas prefeituras, ainda existe essa possibilidade. Se você tem, por exemplo, você tem um normal superior, você tem um normal médio, você tem uma pontuação, se você apresenta. Ainda existe isso aí. Mesmo se você for pedagogo, você tem um diploma de técnico em magistério, ou magistério, técnico em secretariado escolar, se ao apresentar qualquer curso que você faça dentro da área educacional, você recebe uma pontuação. O que essa pontuação significa? Essa pontuação significa que você, quando tiver atribuições de aula, quem passou no concurso, eles são os primeiros, e passou melhor classificado, eles escolherão primeiro. Então, quando você faz cursos e tem o tempo também que você dá aula, você vai ter uma pontuação que você vai aumentando. Então, o normal superior vai ter uma pontuação. E quando você muda o seu curso para a segunda licenciatura em pedagogia, por exemplo, você conquista a pedagogia. Então, você tem outra pontuação. Você faz outra graduação, é a mesma coisa. Dentro da área educacional, pós-graduação, mestrado, doutorado, você vai, qualquer cursinho de extensão universitária, você vai tendo essa possibilidade. É muito interessante isso, até de curso técnico. Eu acho isso interessante. Por que isso acontece? Para a valorização da carreira do profissional, do professor, da carreira docente. É a valorização do profissional da educação, como diz a LDB, tá certo? O artigo 12. Concluintes do curso de pedagogia ou normal superior, que no regime das normas anteriores a esta resolução tenham cursado uma das habilitações que nós explicamos aqui agora, a saber, educação infantil ou anos iniciais do fundamental, ensino fundamental, e que pretendem complementar seus estudos na área não cursada, poderão fazê-lo. Os licenciados deverão procurar preferencialmente a instituição na qual cursaram sua primeira formação. Então você entra em contato, tem um prazo, já passou um pouco, mas sempre bom você conversar com a instituição onde você se formou, para ter essa possibilidade de você melhorar o seu alcance. Às vezes está tendo um concurso ali de educação infantil e a pessoa quer que você tenha as 2 habilitações, para anos iniciais também. E às vezes a pessoa não tem. Então você pode conquistar através da segunda licenciatura. E tem que ver essa questão da pós-graduação e metodologia dessas disciplinas aí, se é aceito ou não. Tem que ter 400 horas no mínimo. É aquilo que falávamos. Você fez 400 horas daquele curso, porque o curso de especialização, no mínimo, é 360 horas. Então, quando você faz aí, por exemplo, gestão educacional, 400 horas ou mais, automaticamente você tem aquela habilitação. O artigo 13, 13º. A implantação e execução dessas diretrizes curriculares deverão ser sistematicamente acompanhadas e avaliadas pelos órgãos competentes. Beleza, isso aqui tá claro, né? Artigo 14. A licenciatura em pedagogia, nos termos dos pareceres do Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno de 2005 e 3 de 2006, que é essa que nós estamos lendo aqui,
e desta resolução assegura a formação dos profissionais da educação previsto no artigo 64. Esse artigo 64 eu já deixei aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó. Artigo 64 da LDB diz o quê? A formação de profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação a critério da instituição de ensino garantido nesta formação à base comum nacional. Ou seja, se você é licenciado em pedagogia e teve essa disciplina, fez o estágio, tudo bonitinho, você está habilitado. Tá certo? Senão, não. Mas só você fazer uma pós-graduação de 400 horas que está falando aqui. Tá certo? O que eu estava lendo aqui, ó. Deixei tudo certinho aqui para vocês aqui, ó. E aqui diz o seguinte, continua aqui, ó. Em conformidade com o inciso 8º do artigo 3º da LDB. Citei aqui o artigo 3º. Vamos ver aqui o que diz o artigo 3º da LDB. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aqui tem os princípios que vai cair em concurso. Você vai fazer concurso, vai cair isso aqui, ó. Igualdade de condições para o acesso à permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura e o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, valorização do profissional da educação escolar. Por isso que tem isso. Gestão democrática, o inciso 8º ali, ó. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Beleza? Então eu fiz a questão de colocar nessa edição, dessa edição desse conteúdo que eu publiquei no meu blog, coloquei essa questão que eu acho muito interessante. Continuando aqui, ó, esta formação profissional também poderá ser realizada em cursos de pós-graduação especialmente estruturados para este fim e abertos a todos os licenciados. Aberto a todos os licenciados, tá bom? Se você é licenciado, se fizer, tá dentro também. Não precisa ser só pedagogo. O pedagogo pode conseguir na graduação, nesse caso específico, mesmo tendo acabado, extinto todas as habilitações do curso. Os cursos de pós-graduação indicados no inciso 1 deste artigo poderão ser complementarmente disciplinados pelos respectivos sistemas de ensino nos termos do parágrafo único do artigo 67 da Lei LDB número 93/94 de 96. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a resolução do Conselho Federal de Educação número 2 de 12 de maio de 1969 e demais disposições em contrário. Edson de Oliveira Nunes, presidente do Conselho Nacional de Educação. Aqui está a fonte. Se você entrar no meu blog aqui, você vai ver essa fonte aqui. Aqui tem trechos da LDB, Lei de Diretrizes e Base. Então, tudo que você precisa saber de lei educacional basicamente está na LDB. As pessoas me perguntam, mas João Maria, eu fiz R2, eu fiz não sei o que, eu posso dar aula? Meu, o que eu acho estranho é o seguinte, se você for escolher um curso, você deve saber para que você vai fazer aquele curso. Primeira coisa, você tem que saber para onde você vai. Você vai andar de barco, você tem que saber para onde você vai, senão você vai andar a esmo. Então, você tem que saber que se você fizer esse curso, você está amparado pela legislação. Então, o importante é que você o curso te dá condições de você ser um licenciado. Isso que tem que ficar claro. Ponto. Agora, se você vai ser um professor bom ou não, aí é com você, meu amigo. Aí é com você. É contigo mesmo. Tá certo? E, lendo aqui o artigo que eu acho 67, eu achei muito importante eu fiz questão de colocar esse artigo também no meu blog aqui hoje. O artigo 67 da LDB diz o seguinte: os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Por isso que nos concursos públicos na educação tem prova de títulos, porque a LDB diz isso aí.
Tem que ter prova de títulos. É a valorização do profissional da educação. Só que eu acho que tem concurso aí que eu acho que tem que fazer um critério. Tem algumas prefeituras, estados que fizeram isso. Você tem uma pós-graduação de 360 horas, você tem uma pontuação. Se você fez de 500 horas, tem outra, a pontuação é maior. Se você fez de 700 horas, é maior. Se você fez daquele de 800 horas, é maior. Se fez de 1000 horas, você tem maior pontuação, vale por 2. Tem que ter esse critério também, da quantidade de X horas que você fez o curso. Você não pode colocar na mesma balança uma pessoa que fez uma pós-graduação lato sensu de 1000 horas e ainda fez estágio. Tem muitos que fez estágio, né? Tem institutos federais aí que dão o estágio também. Você pode fazer esse estágio na escola, é o melhor dos dois mundos, é isso aí, né? Então você não pode colocar na mesma balança uma pessoa que fez só 360 horas, não dá. Então tem que ter essa diferenciação. Quem tem mestrado, a mesma coisa. Quem tem mestrado profissional ou acadêmico, vale a mesma coisa. Quem tem o doutorado, a mesma coisa. Então eu acho que curso de aperfeiçoamento, aprimoramento e atualização deveriam também entrar nesse pacote. Curso de extensão, é uma opinião minha. Você dá lá a chance. Aqui está falando claro isso aí. 2. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Então, você vai fazendo um curso, vai tendo pontuação. Aqui está ressaltando isso. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para este fim. Eu sempre falo e sou insistente nisso. Muitas pessoas vão perceber isso aí depois de 10 anos, né? 5 anos, 1 ano. Falam pra gente aquilo que a gente já falou lá atrás. Mas isso aí já falei pra você. Pra você ser professor, você pode torcer o nariz aí. Um dos melhores caminhos que você tem é fazer o curso e focar. Aprenda da aula. Você vai aprender muitas disciplinas lá, muito bacana, tá? Mas aprenda a dar aula. Arrume uma lousa, dá o seu jeito aí, dá o seu pulo. Te vira, malandro. Desculpa falar assim, né? Pra você dar eu tenho que dar esse chacoalhão. Aprenda a dar aula. Beleza? Você tem a questão de educação especial, alunos que têm alguma dificuldade, aprenda sobre isso aí também. É importante. Mas faça cursos preparatórios para concurso. Um dos maiores meios que você tem para você atuar é o funcionalismo público mesmo. O que eu vou fazer? É a realidade. Tá certo? Depois você tem aí as escolas particulares. Você que é pedagogo aí, pedagoga, as escolas de educação infantil, creches assim, particulares, elas absorvem muito essa mão de obra também. Você vai ter muita chance nesses espaços também. Tá certo? E escolas particulares aí que lidam com os anos iniciais aí, você vai atuar, mas o que acontece? A matrícula. Então, cada fim de ano você pode ficar ou não naquela escola. Então é mais seguro. Já nas escolas de educação infantil é difícil isso acontecer, porque sempre vai ter aquela turma ali, sempre vai ter pessoas ali, vai ter crianças ali. Então é tranquilo, tá certo? Mas ali nos anos iniciais ali já é um pouco diferente nas escolas particulares. Às vezes o pai troca de escola, enfim, né? Isso pode acontecer. Você tem fundações, por exemplo, eu tenho uma amiga aí, a Tamara, é professora, e eu que falei para ela ser professora, falei mesmo, você vai ter que ser pedagoga, até hoje me agradece. Ela trabalha em São Paulo, mora em Osasco, trabalha em São Paulo. E o que acontece? Ela trabalha numa fundação, ou seja, é meio público e meio particular. Então, há muitos e muitos anos que ela está lá nessa escola. Também é um meio também interessante. Tá certo? Tem muitas ONGs por aí muito interessantes. Tem muitas igrejas que dão curso de aperfeiçoamento, de reforço escolar. Você está fazendo um curso, quer aprender a dar aula? Vá, se joga, escreva no quadro negro, aprenda a usar PowerPoint, fale. Você tem que ter desenvoltura nisso. Você vai ser professor, qual que é a função do professor? Então, a natureza, nós vivemos num ambiente que cada um tem sua função. A terra tem sua função. Você jogou uma semente, vai nascer, meu amigo. Pode acontecer de não nascer por causa da terra, mas você jogar um produto ali, ela vai nascer. A água tem a sua função,
o fogo tem a sua função, o ar tem a sua função, o sol. Então essa cadeia, esse ecossistema aí, cada um tem uma função. E nós somos seres humanos, nós fazemos parte desse ecossistema, desse sistema. Então o professor, qual que é a função? Você tem que saber isso. Se você não pegar isso aí, você vai estar para trás. Ah, João Maria, tem muita gente estudando. Não se apavore, não se preocupe, meu amigo, minha amiga. Ah, tem muita gente fazendo esse curso. Cara, e aí? Quem está estudando de fato mesmo, quem está se dedicando, vai ter o seu lugar ao sol. Você vai cumprir a sua função, mas você tem que se tornar excelente naquilo. Então você tem que ter horas de estudo sobre aquilo e prática daquilo. Você se torna excelente. É um dos meios. Agora, se a pessoa vai na faculdade só para brincar, só para comprar trabalho, ler na internet os resumos e mudar uma palavra aqui e acolá, fazer a monografia daquele jeito, pô, você está aprendendo? Não, você está se enganando a si mesmo. Tá certo? Então isso não é legal. Então, mas se você está se absorvendo X horas ali, por exemplo, tem um curso aí de 360 horas. 360 horas você divide aí por 10 meses. Quantas horas dá? 36 horas por mês de estudo. 36 horas dividido por 30, por 10, vai dar 3 horas ela vai cacetada. Aí tem pessoas que fazem um curso de pós-graduação EAD de 4 meses, mas elas não estudaram 360 horas ali, absorveram aquele conteúdo, leram 3, 4 horas ali naquele conteúdo que deu um total de 360 horas. Mas a pessoa vai fazendo daquele jeito ali que dá. Isso não vai dar legal para você, vai dar ruim. Então, separe 2 momentos. Um momento é você preparar-se para dar aula. Tudo aquilo que você aprendeu na faculdade você não vai usar, meu amigo. Muito, só se a faculdade você tem professores e professoras que são diferentes, né? Então, eles que são diferentes. Então, se você der a sorte que nem eu dei, né? Dei muita sorte. E na minha família tem muitos professores e professoras, dei essa sorte também. Então, você tem que aprender isso aí, dar aula. E no outro momento, você sabe que eu tô falando para você o quê? É concurso público, irmão. Minha irmã. Então, prepara-se. Faz o curso, paga lá R$100 por mês, R$30 por mês, sei lá. E vai se preparando, vai gabaritando. Tá certo? O concurso não quer saber se você é o melhor ou não. É uma avaliação para escolher quem vai entrar no sistema. Você quer entrar no sistema ou ficar fora dele. Então você pode escolher. Tá certo? Continuando aqui, ó. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga horária de trabalho. Isso é muito importante. Muita gente tá falando aí, ó. Aqui em Americana, por exemplo, são 40 horas semanais que o funcionário público aqui, o professor faz. Mas está incluído aqui, ó, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído a carga horária de trabalho. Tá tudo incluído na carga horária de trabalho. A reunião pedagógica aqui americana que acontece toda segunda-feira, agora está em férias, né? É das 6h30 até as 9h30. Essas 3 horas é considerado aí naquela carga de horário de trabalho. O planejamento de aula que você faz na sua casa, de provas, e o período que você estuda também, tudo esse período vai ser somado aí à sua carga horária de trabalho. Isso eu acho justo, né? Depois tem condições adequadas de trabalho. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério nos termos das normas de cada sistema de ensino. Então, essa experiência docente, o que eles estão dizendo aqui? Que se você for um diretor, supervisor, basicamente você vai ter que passar por sala de aula, pelo magistério. Por isso que eles pedem tempo de sala de aula, às vezes não pedem, mas sempre estão pedindo. Ah, João Maria, você é supervisor de ensino, tem que ter 2 anos, 3 anos de sala de aula. É que faz? A LDB tá apontando isso. Mas eu vou fazer um cargo para ser diretor, fazer um concurso aí, tem que ter tempo de sala de aula. A LDB tá falando isso aqui. Então, meu amigo e minha amiga, é isso aí. Lemos aqui os artigos aqui, comentamos um pouco. Ouvi estender um pouco aqui o tempo, mas é importante porque
nossa audiência rotativa. Então todo tipo de assunto aqui foi tratado aqui nesses vídeos. De repentemente eu vou fazer cortes desses vídeos aqui, que fica mais fácil, né? Obrigado a vocês aí pela confiança do vídeo e tudo. Depois do vídeo da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.